Que troca foi essa? A mensagem de hoje para nós é: que troca foi essa? Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21, a palavra de Deus diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Houve uma troca. O réu era eu. O réu era você. Obrigado, irmão. O réu era eu e você. Mas a palavra de Deus diz no livro de Efésios que houve uma troca. Havendo Deus, na sua graça, inclinado com a sua misericórdia, ele enviou seu único filho para salvar todos os homens. E a palavra de Deus diz que todo aquele que crê é permitido ser filho de Deus. Então houve uma troca. O Santo de Deus, que habitava o céu, que estava sentado à direita de Deus, ele desceu na sua santidade. E a palavra do Senhor diz em João 1,14 que ele tabernaculou entre nós. Ele andou sobre a face da terra para conhecer de perto, não como Deus, mas conhecer de perto como era a nossa vida terrena, dia após dia. Primeira coisa, Jesus disse que ele teve fome. Jesus gostava de se alimentar e ter comunhão com os seus discípulos. Jesus sentiu frio. Jesus sentiu amargura no coração em ver determinadas coisas sobre a face da terra. Jesus chorou em Lázaro. João, lá no livro de João, capítulo 11, a palavra fala que ele chorou. Ele trocou o reino dele, a glória dele, para estar aqui. E que troca foi essa, irmão? Ele se colocou, olha o versículo que diz assim, olha, ele diz assim, no 21, aquele que não conheceu o pecado. Aquele é Jesus. Ele não tinha pecado, mas o pecado foi manifestado nele. Quando ele estava na cruz e a palavra de Deus diz, e ele recitou o Salmo 22, ele disse, por que me desamparastes? O Pai olhou para Jesus na cruz e não viu o Filho dele, viu os nossos pecados pregados naquela cruz. Mas a palavra de Deus diz em Romanos que hoje nós somos o quê? Livres. Não há mais condenação. Não existe condenação mais. Por quê que não existe condenação? Porque aqui a palavra diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele não pecou, mas ele o fez pecado. Ele substituiu, houve uma troca santa para mim e para você. Aí eu pergunto para mim e para você, a gente merecia? A gente merecia? A gente merecia. E sabe o que a gente faz? Nós classificamos os pecados dos homens. Nós começamos a colocar os homens, inclusive a nossa vida, a gente acha que nós somos melhores. O meu pecado é menor do que do outro. Olha, o que Jesus está falando aqui? Olha, olha aí, que não conheceu o pecado. Ele não conheceu. Ele se fez pecado por nós. Isso é tão forte, irmão, que quando eles se reuniram em João 8 e levaram aquela mulher, a Bíblia diz que era uma mulher pecadora. Ali estava representando esse versículo aqui. O pecado estava diante de Jesus. E eles queriam, com a sua justiça própria, a sua justiça que está na lei, a sua justiça que quer cobrar, chegou e entregou ela para Jesus, colocou ela no meio e cada um com uma pedra. E aquele que não conheceu o pecado, como está aqui, olha, aquele que não conheceu o pecado ficou em silêncio. Sabe o que é isso? Não houve julgamento. Tira o julgamento dos seus lábios e da sua mente. Porque quando nós lemos aqui que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, aqui a palavra de Deus diz que aquela mulher estava diante de Jesus representando um pecado moral. Mas sabe o que Jesus fez? Ele continuou olhando para onde?
para o pó. E do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar, irmão. Jesus estava aqui, dizendo assim, olha, ele, dentro do coração dele, ele estava dessa forma aqui. Aquele que não conheceu o pecado e se fez pecado por nós. Ali, ele olhou para aquela mulher e se assumiu o pecado dela. Sabe por quê? Porque ele sabia que a oferta, sem mancha e sem mácula, um dia iria para a cruz. Em Hebreus fala que nós temos que nos achegar a esse trono. Quantas vezes nós precisamos nos achegar a esse trono e entender que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que a gente fosse o quê? Salvo. Mas não salvo por algum preço humano que nós podemos comprar. Nós vemos hoje os homens brigando por causa de poder e por causa de dinheiro. Infelizes são esses. Sabe por quê? A única coisa que pode te levar para o céu é Jesus, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele disse assim, olha, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós para pagar uma dívida. Você entende o que Deus está falando para mim e para você? Houve uma troca maravilhosa. Cristo se ofereceu, irmão. Cristo se ofereceu. No verso 14 do mesmo capítulo, a Bíblia diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morremos, ou seja, mas ele ressuscitou, e a palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele foi ao Pai. Isso implica dizer para mim e para você que ele levou o cativeiro era a nossa vida, e hoje nós estamos assentados à direita do Pai, sabe? Cristo fez uma troca maravilhosa. Hebreus 9,14 fala sobre isso. Põe lá, filha. Hebreus 9,14 vai falar que ele entrou no santuário uma vez por toda. Hoje, o único sacrifício que você tem que fazer é confessar com a sua boca, Senhor, eu quero que o Senhor venha e tome o meu coração. E creia no seu coração. Compreende? Olha o que diz aí, olha. Muito mais o sangue de Cristo, ele se fez pecado. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, olha, quem fez isso tudo foi o quê? O sangue de Cristo. A si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Viu? Que troca linda, que troca maravilhosa que Deus fez. Deus pegou o filho e falou, eu quero ter mais filhos. Ele era unigênito em João 3,16, não havia outros filhos sobre a face da terra, porque todos eram criaturas, mas Deus trouxe o Filho, e o Filho aceitou, porque aqui em 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange. Para quê? Para que a gente possa se tornar filho, e ele ser o primogênito entre muitos irmãos. Que troca maravilhosa! Que troca é essa? Que troca é essa? Estava vendo José dando um testemunho ali que antes ele bebia, mas agora houve uma troca, e essa troca trouxe ele para a luz. Essa troca, houve um pagamento, e esse pagamento está o quê? A palavra de Deus diz que está pago. Aplauda o Senhor, irmão. Olha que coisa maravilhosa. Sabe, a maior troca foi na cruz, foi a substituição perfeita. Não tinha ninguém, meu irmão. Em Tito 2,14, a palavra de Deus fala, põe lá, filha, 2,14, eu quero que vocês vejam, é a Bíblia, irmão, que está falando isso é a Bíblia. A Bíblia diz isso. Se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, certamente a gente vai ser liberto todos os dias. Quero que você entenda isso. A maior troca foi na cruz, foi uma substituição perfeita. Eu quero dizer algo para você. Olha, de um lado direito tinha uma pessoa que a Bíblia chama de ladrão, e ao outro lado tinha outro homem também que a Bíblia chama de ladrão, mas no meio tinha aquele que não conheceu o pecado e se fez pecado por nós. Mas quando a gente aceita ele, a nossa vida é mudada, e ainda hoje nós entraremos no paraíso. É isso que Jesus falou para aquele que quis ele.
mas você precisa crer. Olha o que diz aí em Tito 2,14. Eu quero dizer para você que é a maior troca da substituição perfeita. Diz assim, a qual a si mesmo se deu por nós. Quem deu? Quem deu? Cristo Jesus. A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar. Sabe o que ele fez? Eu estou indo para a cruz. Mas tem um resultado. Eu era imperfeito. Eu era isso, eu era aquilo. Mas quando eu encontrei com ele, olha lá, a palavra diz, qual a si mesmo se deu por nós. Ele se ofereceu. Mas tinha um porquê. Ele não foi simplesmente para a cruz, para morrer por você e simplesmente acaba. Não, olha, tinha um fim. A fim de remir-nos de toda a iniquidade, purificar. Você é purificado pelo sangue de Jesus. Você entende, irmão? Sabe, o que Deus está falando para mim e para você, era sem pecado. Tomou o nosso lugar, que somos pecadores. Isso é muito forte, irmão. Que troca foi essa? Em João 15:13, fala que é o maior amor. João 15:13 fala tudo isso, irmão. Pode, sabe, eu quero que você entenda, irmão, que quando Jesus está falando desse amor, que essa troca foi uma troca linda e maravilhosa, João 15:13 fala sobre isso. Diz assim, olha, ninguém tem o quê? Ninguém tem o quê, irmão? Maior amor do que este. Você tinha coragem, Paulo? O cara entrou na sua casa, assaltou. O cara entrou lá e fez coisas erradas. O maior pecador, aquele cara que está preso lá na prisão, lá pagando o preço da prisão dele. Você tinha coragem de morrer por ele, Cida? Você tinha coragem de entregar seu sangue, José? Você tinha? Olha o que diz ali. Olha ali o que está escrito. Ninguém tem maior amor do que este. Faça assim. De dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Você tem coragem? Pois ele fez. Ele fez. Sabe, a obediência, você não deve obediência a mim, não. Eu não morri na cruz por você. Quem morreu foi ele. Que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. E quando nós pegamos a palavra e nos alimentamos da palavra, eu quero que você entenda isso. Ele trocou a sua justiça pela iniquidade humana. Em 2 Coríntios 5:21, a palavra de Deus diz isso. Olha, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Lá no céu, quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Jesus em nós. Compreende, irmão? Porque foi pago esse preço. Então, ele trocou, irmão. Ele trocou e te deu essa justiça. Você hoje é revestido com a justiça de Jesus. Você entende o que Deus está falando? Que profundidade que é essa troca. E essa troca nos possibilitou, sabe, salvação. Fala para o seu irmão, salvação. Reconciliação. Sabe? Reconciliação. Libertação e cura. Sabe, quando a gente se encontra com ele e entende esse versículo que está em 2 Coríntios 5:21, ele te deu autoridade para ligar aqui nessa terra, ligar no céu que você ligou na terra. Você entende, irmão? É muito forte isso para nós. Ele possibilitou, através dessa troca, coisas maravilhosas. Nós éramos inimigos de Deus, houve uma reconciliação. Você entende o que Deus está falando para mim e para você? Liberta, nós somos libertos, irmão. Por mais que o homem tente ser liberto sozinho, ele não consegue, porque o inimigo, os demônios, os espíritos malignos invadem a vida do homem, mas quando bate de frente com Jesus, que pagou um preço por nós, se tornou pecado na nossa vida, a gente é livre, a gente é nova criatura em Cristo Jesus. Sabe, essa troca, irmão, nos trouxe o eterno e mais valioso. O que é, pastor? Em Ezequiel 36:26 fala que ele nos deu o quê? Novo 36:26. Novo coração.
Quando nós estamos longe de Deus, a gente tem um coração, o quê? Enganoso. Jeremias 17, 9. Mas quando ele veio e pagou esse preço, olha o que diz aí. Diz assim, dar-vos-ei um quê? Novo. Só isso. E porei dentro de vós o Espírito novo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, vou te sarar no seu espírito, vou renovar o seu coração, que é a alma com o corpo, para que você me tenha como o Deus Todo-Poderoso. Aplauda ele. É por isso que ele é santo, 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 santo. A partir desse momento, irmão, que a gente recebe, quando nós recebemos nesse momento aí, o novo coração, a gente fica sensível. Antes nós éramos insensíveis a Deus, mas agora a gente fica sensível a Deus. Que troca foi essa, irmão? Em Filipenses 3, 4, até o verso 8, vai nos dizer que troca foi essa. Que troca foi essa? Antes eu era, mas agora eu não sou mais, agora eu sou de Cristo. Filipenses 3, verso 4 a 8, a palavra de Deus diz, é linda a palavra de Deus. 3, 4 a 8, abre a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, ela é renovação para você, leia a sua Bíblia. Filipenses capítulo 3, verso 4 a 8, para que a gente possa entender que troca foi essa. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo antes era o quê? Religioso, fariseu. Olha o que ele diz. Bem que eu poderia confiar também na carne. Por quê? Porque ele era religioso. Certo? Faça assim. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Até o verso 8. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, olha lá as características dele. Hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Então ele tinha tudo para fazer assim, estou em Cristo, estou na igreja. Tem muita gente assim. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, eu fazia tudo certo, conforme a minha mente. Né? Quanto à justiça na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Quando ele viu Jesus, que a palavra de Deus aqui diz que aquele que não conheceu o pecado, encontrou com ele no caminho de Damasco. Ele caiu do cavalo e ele enxergou Cristo. Aí, olha, por causa de Cristo, as outras coisas, fala assim, olha, as outras coisas ficaram onde? Lá para trás, eu não quero mais essas coisas na minha vida. Eu sou liberto. Que troca foi essa? O valor excede das maiores joias desse mundo, ouro, prata. Sabe, irmão, o que Deus falou comigo é o maior tesouro que você tem. É Cristo Jesus que te transforma, não são pessoas, sabe? O maior tesouro está dentro de você. Que troca foi essa? Que troca, irmão? Colossenses 2,13. Põe aí, Colossenses 2,13. Achou assim? Olha o que diz aí. Diz assim, e a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela a incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Que troca foi essa? Ele te deu vida, perdoando todos os nossos delitos. E o que mais? Agora eu quero que você entenda isso aí, olha. Tendo o quê? Cancelado. Um escrito de dívida. Nós éramos devedores a Deus, que era contra nós e que constava nas ordenanças. O que ele fez? Ao qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Foi quando ele disse, está
consumado. Aí ele pegou aquela nota promissória que eu e você devia para Deus e rasgou, e rasgou. E hoje nós podemos dizer o quê? Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. E nós estamos despojados de todos os espíritos malignos e todas as potestades, porque hoje nós fazemos parte do reino de Deus. Você compreende isso que Deus está dizendo para mim e para você? Aquela cédula, sabe? Aquela ordenança. Sabe o que é uma cédula? Cédula é aquilo que você deve. Que troca foi essa? Que troca foi essa, irmão? Que coisa mais maravilhosa. Ainda trouxe, junto com essa troca, o quê? Perdão. Sabe? Eu quero dizer para você, você sabia? Antes de você conhecer Jesus, que você precisava de perdão? Você sabia? Você nem sabia. Mas ele o quê? Ele falou assim com o Pai: eu vou, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado, para perdoar você e eu. Você tem que aplaudir ele. Você tem que honrar ele com todo o seu coração. Que troca foi essa? O réu era eu e você, irmão. O réu era eu e você, irmão. Olha, irmão. Romanos, abre em Romanos 3:23. Abre aí na sua Bíblia e marca esses versículos. Olha o que diz aí, Romanos 3:23. Olha aí, a palavra de Deus diz assim, olha, Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha, é aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por mim. Olha, 6:23 agora. 6:23, olha, abre lá. Diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem que é o dom gratuito? Dom é presente. O que Deus fez? A gente não merecia. Mas ele falou assim, eu vou dar o presente para vocês. E esse presente chama Cristo Jesus, o Salvador de vocês. Então, irmão, que troca foi essa? Agora eu sei que eu tenho um novo nome. Agora eu sei que eu sou servo de Cristo, sou amigo de Cristo. Agora eu sei que eu tenho valor, porque eu fui comprado por um alto preço. Agora eu sei que eu sou noiva, porque eu sou do meu amado. No livro de Cantares, capítulo 3, no capítulo 6, verso 3, diz que eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Compreende, irmão? Hoje eu sei disso tudo. Houve uma troca que traz cura. Em Mateus 8:3, olha, vamos lá, em Mateus, uma troca que houve, que trouxe cura. Mateus 8:3. Deixa eu achar na minha Bíblia aqui que eu quero ler. Olha o que diz aí. No verso 2 diz assim, eis que um leproso, tendo se aproximando, adorou e dizendo ao Senhor, se quiseres, podes me purificar. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós e tabernaculou entre nós. E a resposta de Jesus foi, eu vim para desfazer as obras de Satanás. Deus não coloca enfermidade nos teus servos. Deus não quer que os teus servos sofram tais situações, porque senão ele vai contra a palavra dele. A palavra dele diz que nenhuma arma forjada virá sobre ti. Então aqui a palavra de Deus está dizendo assim, esse homem encontrou com aquele que se fez pecado por nós. Olha a resposta de Jesus, ele perguntou, se quiseres. Será que Deus quer? Deus quer. Olha o que ele disse. Olha aí. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero aquele que se fez pecado por nós. Ele diz hoje, eu quero que você tenha saúde. Eu quero, porque eu paguei o preço. Você está entendendo que troca foi essa? Que troca foi essa?
Agora eu quero que você fique em pé. Nós vamos assistir um vídeo. É essa música aqui, ó. Pode clicar nela e apaga a luz aí, irmãos. Quero que você feche seus olhos e nós vamos orar. E nós vamos orar agora. Você na sua casa também. Olha como você era, ó. Nós estávamos no meio da escuridão. Prisioneiro da minha própria mente. Olha, preste atenção na letra. Eu não tinha nada pra dar. Não tinha, você não tinha nada para oferecer. Comprar o perdão que eu nem sabia. Tá vendo? Que eu precisava buscar. Oh, Deus E maravilhoso. você estava lá. Ele estava No lá. alto daquela colina. Oh, Teu aleluia. corpo ferido, quebrado, sustentando a minha ruína. Oh, Deus poderoso. Cada prego nas tuas mãos era por uma falha minha. Vai lá agora, Senhor. A coroa Vai que no te hospital. feria, Vai nas eram os casas meus onde tem os doentes, Pai. E traz cura. Que troca foi essa? Que troca foi essa? morrendo pelo réu. Oh, o justo morrendo pelo réu. Oh, glória. Pelo meu inferno pessoal. Oh, aleluia. Tomaste o meu choro, minha angústia e meu pavor, e me deste o teu nome, me Aleluia. deste o teu valor. Não Oh, há aleluia. lógica nesse amor, Aleluia. é um constrangimento. Oh, Deus poderoso, vem sobre a igreja. Transforma a igreja, Senhor. Que ela seja, ela venha reconhecer a sua glória. Saber que troca foi maravilhosa. Que troca linda. Oh, Pai. Aleluia. Eu olho pra tua cruz. Oh, aleluia. E vejo o quanto você me amou. Você não esperou eu mudar. Você Oh, não Jesus me pediu lindo. pra merecer. Você me amou no meu pior estado, só pra me ver renascer. Oh, glória. Hoje eu estou morrendo pelo réu. Trocaste o teu céu pelo meu inferno pessoal. Tomaste o meu choro, minha angústia e meu pavor, e me deste o teu nome. Oh, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Não há lógica nesse amor, é um constrangimento. Saber que o teu sangue foi o meu livramento. Foi o meu livramento, Senhor. Eu não consigo entender, eu não consigo falar. O silêncio é a minha oração diante de um amor tão singular. Quanto custou pra me salvar? Custou tudo que você tinha, e em troca você só pediu a minha vida, que agora é tua. Que troca foi essa, Senhor? Morrendo pelo O justo morrendo pelo réu. Pelo réu. teu céu, pelo meu Oh, inferno. glória. Tomaste o meu choro, minha angústia e meu pavor, e me deste o teu nome, Me deixe, me deste Senhor. o teu valor. Não há lógica nesse amor, Grandes coisas o é um Senhor tem feito. constrangimento. Saber que o teu sangue foi o meu livramento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Injusto por mim, mas perfeito em você. Que troca foi essa? Que Obrigado. troca foi essa, Senhor, que o Senhor se ofereceu? Se o Senhor não tivesse ido até a cruz,
como nós estaríamos hoje. Agora eu quero fazer diferente. Queria que você desse as mãos no corredor aqui, ó. Aí em casa, que você que está em casa, dá as mãos quem está perto. E agora nós vamos falar com Deus. Que troca foi essa? Abra sua boca e fala com Ele. Senhor, que troca foi maravilhosa. Que troca foi essa poderosa, maravilhosa, vitoriosa. Agora, Deus, o Senhor nos encontrou, mas nós temos quantas pessoas que nós conhecemos que precisam dessa troca, Pai. Quantas pessoas que ainda não te conhecem na nossa família, Pai, que precisa conhecer o Senhor. Quantas pessoas, Pai, que precisam da cura nesse instante, nessa troca que foi falada aqui. Quantas pessoas, Pai, que estão aí nesse mundo perdido, que precisam dessa troca, de entender o que é essa troca. E que nós possamos falar para elas que essa troca foi maravilhosa, que a nossa vida está hoje resumida no Senhor, ó Pai. Eu sei que Tu és poderoso, Pai. Cuida de cada família, cuida especialmente, Pai, daqueles que estão perdidos agora nas drogas, perdidos nos vícios, os lares que são destruídos, Pai. Eles precisam dessa troca, Pai. Aqueles que não têm saúde, Pai, eles precisam dessa troca, Senhor. Oh, Deus. Por isso nós te louvamos. Agora, Deus poderoso, envia o Teu Santo Espírito Consolador e nos dê uma semana linda de vitória na Tua presença. E que todos os dias nós possamos estar olhando e vendo o Teu amor por nós, Pai. E que o Senhor possa nos dar, Senhor, para que a gente possa Te conhecer e ver o Teu rosto, Pai. Então resplandeça sobre essa igreja linda, maravilhosa. Em nome de Jesus.